Então, vamos começar a terceira aula, depois da saga, mas então a ideia hoje, eu não sei mais se eu vou conseguir, mas a ideia hoje é terminar a revisão. E aí, a partir da próxima aula, começar de fato a parte nova, ou pelo menos o que eu penso ser novo do curso. Tem outra cor de caneta? Tem roxo? Tem azul. Que, bom, tá, verde. Tá melhor. Nossa, isso é petróleo. Bom, mas isso aqui dá pra filmar ou... Não, dá. Reforço. Eles vão ali e filmou. Tá ligado não, né? Tá ligado. Vou pegar meu cabelo. Bom, Pronto, saiu na câmera. Viu? Era tão parecido. Queimou o filme. bom, então, na última aula, nós discutimos um pouquinho o conceito de ação efetiva, ou ainda o gerador funcional dos diagramas do OnePI, mas, apesar da definição ter sido genérica, ou seja, válida para qualquer ação que você comece, o exemplo concreto que nós fizemos foi o da teoria livre. E, no caso da teoria livre, o que nós vimos é que aquela variável que nós definimos, chamada de campo clássico, tinha como propriedade satisfazer as equações de movimento clássicas, e a ação efetiva, que também é chamada de ação quântica, era exatamente a ação clássica expressa em termos dos campos clássicos. Então esse foi o resultado final da última aula, e apesar de ser um resultado interessante, fechado, existe toda a questão de que nós estamos interessados em teorias que têm um potencial não nulo, ou seja, estamos interessados em teorias que não são livres. Então a ideia hoje é discutir um pouquinho o que acontece com a ação efetiva quando você liga o potencial, ou seja, quando você não está lidando com uma teoria livre, e quais são as consequências disso para a forma da ação efetiva e para o campo clássico. Tá certo? Então, essa é mais ou menos a ideia que eu pretendo discutir. E, finalmente, se sobrar tempo, eu quero discutir um pouquinho a primeira correção quântica da ação efetiva, que vai ser muito importante para a parte do grupo de normalização funcional. Vocês vão entender por quê em algumas aulas, mas já antecipo isso. Então, vamos considerar a função de partição um funcional das fontes locais J, e isso aqui é dado como uma integral funcional da exponencial da ação menos d4x j φ. Deixa eu só fazer uma pequena observação. Aqui, tem vezes que eu boto o fator de normalização, tem vezes que eu não boto o fator de normalização. Para todos os efeitos, o fator de normalização está aqui e ele vale 1. Tá? Porque quantidades que nos interessam são sempre razões desse cara aqui com outro cara que tem o mesmo fator de normalização. Então esse fator de normalização sempre cancela para todos os efeitos. Certo? Mas esse objeto aqui, para ser definido, ele precisa de um fator de normalização aqui na frente. E a outra coisa é o seguinte: a ação, a princípio, pode ser qualquer ação. Certo? Mas, para efeitos de contas práticas, eu vou tomar a ação como a ação do campo escalar em 4 dimensões com interação lambda φ4. Tá? Então, a ação vai ser expressa como a integral de 4x. Aqui eu vou botar meio φ d ao quadrado mais m ao quadrado mais φ mais lambda sobre 4 fatorial
Então, a teoria livre é a teoria quadrática em φ, ou seja, dada por essa expressão aqui, e essa parte extra eu vou identificar como sendo o potencial, certo? Então, o potencial da teoria vai ser dado por essa expressão aqui. Bom, isso aqui é uma função de x. A maioria das coisas que eu vou fazer aqui, você poderia deixar com potencial arbitrário, certo? Mas, para os resultados práticos, é conveniente você escolher essa forma explícita para que você tenha você possa evoluir um pouco na conta. Mas você pode deixar esse potencial arbitrário e praticamente derivar tudo que eu vou derivar aqui. Bom, antes de começar a fazer a construção da ação efetiva, uma observação que é a seguinte: isso é uma coisa que você já sabe, mas vale a pena relembrar, que é exatamente o seguinte: a função de partição é um funcional de J, certo? Então eu posso tomar derivadas funcionais com relação a J de Z. Né? Então, se eu tomar uma derivada funcional com relação a J, vou botar J de x1, essa derivada funcional, ela passa por essa medida de integração, porque é uma medida de integração em φ, certo? E ela atinge a exponencial. Quando ela atinge a exponencial, então vou escrever aqui, exponencial menos S φ menos a integral d4x jx φ de x. Quando ela atinge essa exponencial, ela vai atuar neste termo aqui e faz descer um menos φ de x1. Por isso? Então, isso aqui vai ser exponencial da mesma coisa do anterior. Certo? Então, essa equação está dizendo o seguinte: multiplicar a exponencial por φ, ou menos φ, é equivalente a atuar com essa derivada funcional com relação a J. Certo? Então a gente pode fazer uma identificação formal de φ de x1 com isso aqui. Certo? Ou seja, isso aqui é apenas uma identificação formal. Tá? Isso vem por conta dessa estrutura que eu tenho aqui da exponencial. Tá? Então, considere agora a exponencial da ação completa. Então, eu vou escrever essa parte aqui, a parte livre, eu vou apenas reescrever a parte do potencial. Então, a exponencial de lambda, bom, tem que botar na integral, da integral de lambda 4 fatorial de 4 de x, e tem o pedaço da fonte, não é isso? Então vai ter esse pedaço aqui, que eu posso fatorar como sendo um produto de exponenciais. Então isso aqui vai dar exponencial menos, tá? Agora olha só, esse objeto aqui eu posso expandir em série de Taylor, certo? E eu vou obter um menos integral de 4x lambda 4 φ4 e potências desse cara depois, certo? Então eu vou ter aqui uma série atuando, multiplicando a exponencial, e essa série ela contém potências dessa inserção φ4. É isso? Agora, vai aparecer aqui embaixo fatores de φ multiplicando a exponencial. Olhando para isso aqui, eu poderia simplesmente reescrever todos esses fatores de φ que aparecem aqui embaixo como sendo derivadas com respeito a J. Tá certo?
dá o mesmo resultado, isso é apenas uma identidade. Então, eu posso reescrever isso aqui como sendo a mesma série que aparece aqui embaixo, só que em vez de escrever φ à quarta, eu tenho que escrever derivada funcional com relação a j à quarta. Né? Isso é uma identificação simples de checar. Então, essa série aqui, onde aparece φ, eu troco por menos derivada funcional com respeito a j. Tá certo? E depois, como isso aqui vai estar estruturado numa série de uma exponencial, eu posso ressomar essa série e escrever a exponencial de um operador. Tá? A exponencial do operador nada mais é do que a série da exponencial, onde você insere o operador no lugar da variável. Então isso aqui vai ser simplesmente a exponencial de menos integral em d4x lambda sobre 4 fatorial, e aqui aparece φ à quarta, então eu troco φ à quarta tá certo? 4. Então você tem esse operador atuando nesse cara aqui. Eu não fiz nada, eu apenas reescrevi isso aqui de uma outra maneira. Tá? Então, agora olhando para a integral funcional completa, eu tenho z de j igual a integral em φ, e aqui eu escrevo esse operador, exponencial menos integral em d4x lambda sobre 4 fatorial menos d dj de x sobre 4 vezes o que sobrou, que é a exponencial da ação livre e a exponencial com as fontes, não é isso? Então, isso aqui vai ser a exponencial. Eu vou escrever direto S0, que é a notação que a gente tem usado para ação livre, menos a integral em d4x de jφ. Se você atuar com esse operador nessa exponencial aqui, você reobtém essa expressão aqui, que vai entrar, vai aparecer exponencial de φ à quarta, que você multiplica por essa exponencial e recupera a expressão original da ação completa. Tá? Então, qual é o objetivo de fazer essa manipulação? O objetivo é o seguinte: isso aqui é um operador diferencial funcional das fontes J. E essa integração é feita em φ. Tá? Então, assim como eu pude passar com essa derivada funcional por essa medida aqui, eu posso passar com esse operador aqui para fora. Tá? Esse é um operador diferencial em J. Então, isso aqui vai ser exponencial de menos integral de d4x lambda 4 fatorial menos a derivada funcional em relação a J, a quarta potência, atuando agora na integral funcional menos exponencial da ação livre menos. Tá? Bom, esse cara aqui, essa integração funcional da ação livre com o termo de fonte, nada mais é do que a função de partição da ação livre com a fonte. Então isso aqui é isso aqui. Tá? Então, eu posso trocar essa integral funcional, onde aparece a ação completa,
por essa expressão aqui, o operador diferencial que atua na função de partição livre. Tá? Então, resumindo, Z J é igual a exponencial menos quatro e aqui. Tá? Bom, tá, e daí? Agora, o que eu vou fazer é o seguinte. Esse objeto aqui, a gente sabe calcular exatamente. Isso é uma integral gaussiana, que a gente já calculou. E esse objeto aqui, esse objeto C0, ele vai ser... Não sei se vocês estão lembrados, mas aparecia um fator de normalização vezes, que o fator de normalização é sempre 1. Tá? E aqui eu coloco a exponencial, que eu vou escrever assim, porque é meio integral d4 y1 d4 y2 j y1. Aqui aparece a função de Green, ou seja, aparece menos d ao quadrado mais m ao quadrado menos 1 j. Tá? Então agora eu tenho uma função de partição da ação completa igual a um operador diferencial em J atuando nesse cara que eu sei calcular. Tá? Bom, agora façamos o seguinte. Eu posso tomar a derivada funcional da função de partição completa com relação a J. Tá? Só fazer essa conta aqui. Então, pegar esse objeto, tomar a derivada funcional com relação a J, vamos dizer aqui, de x1. Tá? Essa derivada com relação a J passa por essa exponencial aqui. Certo? Porque são exponenciais, são operadores diferenciais em J. Isso aqui é um operador diferencial em J. Ele troca por esse cara e atua aqui no Z0. Tá? O que vai acontecer? Isso aqui vai dar exponencial menos integral de 4x lambda 4 fatorial menos a quarta. E agora atuo com a derivada funcional com relação a J nessa exponencial aqui. Quando atuar nessa exponencial, isso aqui vai dar. Bom, vai cair um pedaço, que vai ser esse fator meio morre, que aqui tem 2 J's. Então, vai ser essencialmente integral em D4 Y, função de Green, certo? E isso tem que estar multiplicado pela exponencial novamente. Certo? Tem que estar multiplicado aqui pelo Z0. Estão acompanhando essa? E agora o que acontece? Aqui eu tenho o operador menos d quadrado mais m quadrado inverso, e eu posso atuar
nessa equação inteira com o operador não inverso, não sei como. O inverso desse operador. Ou seja, eu posso atuar nessa equação com esse operador aqui. Vai ficar do lado esquerdo, fica isso aqui. Esse operador é um operador, é uma derivada com relação as variáveis espaço de configuração. Ele vai bater aqui nessa integral. Quando atua nesse cara aqui, dá uma delta, que está integrada, então troca apenas o argumento de J. Tá? Então isso vai dar exponencial de menos integral b4x lambda sobre 4 fatorial menos a quarta j de x1, tá? Porque esse é o resultado de atuar com o superador nessa integral aqui, vezes, cuidado para não confundir esse x com a variável x, a função de partição da ação livre. Mas acontece que, olhando para isso aqui, a função de partição da ação livre pode ser expressa em termos da função de partição completa, atuando nos dois lados com o operador inverso desse cara aqui. Tá? Então isso aqui vai dar exponencial. Estou apenas multiplicando essa equação dos dois lados pelo operador inverso que aqui aparece. Então, isso aqui vai ser T4x lambda sobre 4 fatorial tá? Isso aqui, vezes, claro, a função de partição completa. Então, esse aqui tem um sinal positivo, que é o operador inverso desse cara aqui. Você pode checar que isso satisfaz aquelas relações de campo pelo Hausdorff. Você pode fazer essa manipulação. Bom, resumindo, essa equação aqui, que vai ser importante para a gente agora, ela diz que o operador menos d quadrado mais n quadrado atuando nesse objeto aqui nos dá um operador que eu vou chamar de O atuando em Z. Tá? Agora, quem é O? O é esse operador aqui que atua em J vezes esse operador aqui. Quer dizer, esse negócio atua em tudo. Então, isso aqui vai dar exponencial de menos integral de 4x lambda 4 fatorial menos 4 j de x1 exponencial integral de 4x lambda 4 fatorial menos Antes de continuar, uma observação importante que é a seguinte. Reparem que aqui, nessas integrais que estão aqui, aparece o potencial, que é lambda sobre 4 fatorial, campo a quarta,
onde eu troco o campo por menos DDJ. Né? Então isso daqui eu poderia ter derivado usando um potencial qualquer. Né? Isso aqui nada mais é do que o potencial. Né? Então se eu tivesse simplesmente escrito potencial como sendo um V de φ, e eu levo esse potencial a um V de menos DDJ, o resultado seria o mesmo. Tá? Não há nada na forma funcional do potencial específico que foi usado para derivar isso aqui. Mas tudo bem, isso vamos ignorar por enquanto. E agora, a questão é a seguinte: esse operador é um operador que, apesar de a gente ter conseguido escrever dessa maneira, ele é um operador que seria interessante escrever de uma forma mais, vamos dizer assim, útil. Tá? Para fazer isso, existe um truque que eu vou desenvolver aqui rapidinho, que eu acho que está razoavelmente bem explicado no livro do Ramon, de teoria de campos. Então, eu acho que consultar esse livro aqui é uma boa. Eu acho que é assim que se escreve. Né? O truque é o seguinte: escreva esse operador aqui adicionando um parâmetro livre da seguinte maneira: O de x1 elevado ao operador que eu vou escrever agora, O de x1, que depende agora de um parâmetro extra, psi. Tá? Como é que esse parâmetro é introduzido? Esse parâmetro é colocado como sendo exponencial de menos psi vezes exponencial, e aqui novamente psi Então vejam, eu coloquei um parâmetro multiplicando a integral que aparece no expoente, os dois expoentes, e quando eu tomo esse parâmetro igual a 1, eu recupero o operador inicial. Tá? Então isso aqui é uma família de um parâmetro, uma família que tem um parâmetro de operadores que se reduzem, que no caso se reduz a esse operador quando você toma um parâmetro igual a 1. Então, eu vou só escrever isso aqui: O de x1 de 1 é igual a O de x1. Bom, agora isso faz parte do truque, então, por enquanto parece uma coisa desnecessária, mas é bastante útil. Agora, para o truque ser realizado, você tem que tomar a derivada desse operador com relação ao parâmetro psi. Então você toma a derivada de O x1 psi com relação a psi. E aqui é preciso ter cuidado pelo seguinte: isso aqui é um operador, certo? Então você sempre tem que ter em mente que esse cara está atuando em alguma coisa, para você tomar essas derivadas e não cometer erros de manipulação de operadores. Então eu vou escrever uma forma que é razoável de entender a atuação desse operador, mas é bom depois vocês tentarem refazer a conta para vocês entenderem perfeitamente como funciona essa atuação desse operador. Então, eu vou escrever de uma vez e depois vocês, se alguém tiver alguma dúvida, pode discutir. Isso aqui continua sendo a exponencial de menos psi integral d4 x. Eu não sei, acho que é conveniente usar v, porque eu não ficar escrevendo isso toda hora. Mas, então eu vou chamar isso aqui simplesmente de v. Tá? Todo mundo entende que é o potencial quártico e que está dependendo da derivada com relação a j, e não do campo. Tá? Então isso aqui vai ser v e
E aí, quando você atua com essa derivada com relação a xi, você obtém o seguinte, você obtém menos integral em relação a d4y, e aqui eu vou escrever explicitamente para não causar confusão, então cai esse cara daqui, vem da derivada disso aqui, atuando, e aqui é bom escrever explicitamente que ele está atuando no restante, certo? Então vai ter j de x1 exponencial si integral d4xv. Então, o primeiro termo vem da derivada dessa primeira exponencial com relação a xi, esse cara cai e atua em j vezes essa exponencial aqui, e mais o que tiver depois. Agora eu tenho que tomar a derivada com relação à segunda exponencial. E aí isso vai dar o seguinte. Mais. Menos si integral d4x de v j x1 vezes. Agora cai esse cara aqui. Então vai dar integral em d4y1 lambda sobre 4 fatorial menos delta j a quarta exponencial, e agora repito a última exponencial. Exponencial, tá? Isso é apenas esse cara aqui cai, tá certo? Então ele vem para cá e eu tenho que repetir a exponencial. Veja que esse operador, isso aqui é uma derivada em j, isso aqui é um operador que é só derivada em j, esses caras eu preciso. Bom, então aqui você tem no primeiro pedaço, você tem esse cara atuando nisso aqui, e depois você tem a fonte fora da atuação desse cara aqui. Tá? E aqui você tem um sinal negativo. Tá ok? Se vocês olharem com calma, pode ser um pouco poluído de olhar isso aqui de uma vez, vocês vão ver que isso dá para ser reescrito como um comutador. Tá? Isso não é difícil de ver. Então, esse objeto aqui, essa derivada desse operador com relação a xi, pode ser escrita como sendo exponencial menos si integral em d4x v, e aqui um comutador que é menos 4y1 lambda a 4, comutador com a fonte. Tá ok? Isso é uma coisa, eu só estou reescrevendo esse cara aqui. Lembrando que é bem legal vocês repetirem essas contas para vocês entenderem bem que esses operadores estão atuando em alguma coisa, você tem que levar em consideração tudo isso para derivar esse resultado. Agora vem um resultado separado, que na verdade é um resultado geral, mas eu vou focar só no caso do potencial quântico, que é o seguinte: esse comutador, a gente sabe calcular isso aqui.
existe uma fórmula geral para isso, ou seja, isso aqui é menos a integral do potencial escrito em termos de derivadas de fonte e fonte, certo? Isso aqui é como se fosse uma espécie de comutador de mecânica quântica. Você tem uma coisa tipo x dx, né? Você tem uma coisa... A gente sabe calcular esse objeto, né? Isso aqui é uma generalização mais complicada desse cara. Você brinca com essa fórmula aí, tá? Você pode mostrar, primeiro você pode mostrar quando isso aqui, a potência é 1, e aí depois você vai brincando com potência, você pode mostrar para n, para o que você quiser, você pode brincar com isso, mas o resultado é, ou seja, estou dizendo que é um exercício simples de verificar isso, e mais simples, é bastante simples verificar com um caso explícito, mas você pode generalizar esse resultado para um potencial polinomial qualquer. Tá? Então, esse comutador, não preciso vir para cá, esse comutador asterístico, ele nada mais é do que a integral em D4 y1 lambda sobre 3 fatorial menos ddj ao cubo função delta, aqui eu tinha colocado x1 menos y1. Isso aqui novamente tem que ser encarado como um operador. Esse cara aqui está atuando em alguma coisa. Veja, isso é essencialmente a derivada do potencial com relação ao argumento do potencial. Certo? Porque cai um exponente aqui, cai 4, mata 4, fica 2 fatorial. Enfim, isso vocês podem checar sem muito problema. Mas o fato é que esse comutador ganha essa forma simples e se vocês não acreditarem, dá para checar explicitamente. O que eu quero dizer é, em geral, vocês podem escrever que menos o potencial, uma fonte em Y, uma fonte em J, vai te dar onde V' é a derivada do potencial com relação ao argumento dele. Bom, então, nós podemos retomar o nosso objeto de interesse, que é esse cara aqui, na verdade lá em cima, escrito com o computador já, e a gente escreve que a derivada O, x, psi, nada mais é, coloca o computador aqui, né? Então você vai ter esse objeto aqui, ali no miolo, né? Você vai ter uma integral em D4y e uma função delta, tá certo? Isso está sempre atuando em alguma coisa, você tem que lembrar disso. Quando está atuando em alguma coisa, você pode simplesmente, isso aqui é uma integral, isso aqui é uma fonte y1, essa integral vai colocar essa fonte em x1. Né? Então, e novamente, isso aqui são derivadas de j, e aqui aparece uma exponencial com derivadas de j, então eu posso trocar a ordem desses caras. Resumindo, esse objeto aqui pode ser expresso como exponencial D4xv. Agora, eu troco esse computador por esse objeto, faço a integração em y1 e, portanto, vai sobrar só uma derivada ao cubo de j em x1, que eu posso trocar a ordem com essa exponencial aqui. Então vai aparecer exponencial v vezes lambda
3 fatorial certo? Bom, esses caras aqui, um operador inverso do outro. Então isso aqui dá 1. Tá? Resumindo, a derivada de OX xi com relação a xi vai ser igual a lambda 3 fatorial menos tá? Se você tivesse feito a conta considerando um potencial polinomial qualquer, o resultado disso aqui seria simplesmente V'. Tá? Ou seja, se você toma a derivada do potencial com relação ao argumento, você obtém esse cara aqui. Bom, isso aqui diz o seguinte: a derivada de um operador com relação a esse parâmetro xi é igual a esse operador aqui. Formalmente eu posso resolver essa equação. Formalmente no sentido ruim da palavra, não no sentido preciso. Então, resolvendo essa equação, OX xi vai ser, isso aqui seria um termo linear em si, certo? Veja, isso é um operador que atua nas fontes. E eu estou tomando derivada em xi. Então, esses operadores continuam o mesmo. Mas aqui tem que aparecer um xi lambda 3 fatorial ao cubo mais um fator constante que independe de xi. Essa é a solução dessa equação. Mais C. Bom, como uma equação diferencial, a gente tem que colocar as condições de contorno. Então, primeiro, quando xi vale 1, então quando eu tomo xi igual a 1, eu tenho que voltar para o operador OX1, que é o operador de partida. Certo? E quando xi vale 0, e aqui eu olho para esse operador, quando xi vale 0, essa exponencial morre, sobra j de x1. Então, quando O de x1 é calculado em 0, isso aqui, por essa expressão, eu consigo ver que dá j de x1. Agora, olhando para cá, quando eu jogo xi igual a 0, sobra o c. É isso? Então, eu determino quem é o c. C tem que ser j de x1. Em resumo, o operador de x1 xi deve ser xi lambda sobre 3 fatorial menos j x1 ao cubo mais j de x1. Certo? Então, esse operador aqui está completamente determinado. E agora a gente volta para o caso de interesse, que é xi igual a 1. Então, depois de todo esse malabarismo, o resultado é que esse operador O de x1, que nada mais é do que um operador de x1 xi, em xi igual a 1, é escrito como isso aqui.
eu já até apaguei porque que a gente calculou esse cara, mas eu relembro, que é o seguinte, a gente tinha essa expressão aqui, menos d quadrado mais m quadrado dzj djx ou x1, e isso era igual a O de x1 atuando em zj. Né? E a gente quis determinar quem é o operador, que antes estava escrito como exponencial, vezes j, vezes exponencial. Então agora essa equação pode ser reescrita como sendo, eu troco o log x1 por esse cara aqui. Então vai aparecer lambda 3 fatorial menos 3 mais jx1 atuando em zj. Tudo bem? Bom, então isso aqui é o objeto que eu vou estudar agora. Bom, até aqui eu fiz todas essas manipulações, mas tá, e daí? O ponto é que eu quero escrever uma equação de movimento para o campo clássico. Tá? Por isso que eu tomei essa derivada de z com relação a j. Eu não sei se vocês estão lembrados, mas o campo clássico ele é definido como sendo, acho que tem sinal de menos 1 sobre zj derivada de zj com relação a jx. Então eu posso pegar essa derivada de z com relação a j e escrever, passando esse zj para cá e esse sinal de menos, eu escrevo em função do campo clássico. Isso aqui nada mais é do que o seguinte, derivada é igual a menos o campo clássico vezes a função de partição completa. Tá? Então eu posso pegar essa expressão aqui e substituir nessa equação aqui. E aí eu vou ter uma equação para o campo clássico. Tá? Bom. Vocês podem ver como a situação se torna bem mais complicada quando você tem um potencial. Então, eu tenho agora, eu tenho que pegar esse objeto aqui e jogar aqui. Né? Isso aqui é um operador que atua no espaço das funções de x. Isso aqui é um funcional, então esse cara passa batido. Então vai ser essencialmente menos zj mais isso aqui atuando no campo clássico. Então, esse lado aqui da equação é isso aqui. Agora eu tenho que olhar aqui para esse lado. Esse lado aqui, ele está escrito em termos de zj, certo? Eu não sei se eu não preciso fazer. Eu vou deixar em termos de zj também. Então, eu só reescrevo esse lado aqui da equação. 3 menos mais jx zj. Bom, agora eu passo dividindo essa função de partição aqui e o sinal de menos para o outro lado. Então isso vai dar menos d ao quadrado mais m ao quadrado de classe. E aí vocês começam a ver que está surgindo uma coisa do tipo equação de movimento, que a gente está acostumado. Igual. Aí primeiro eu vou olhar para esse termo aqui que é um termo algébrico. Aparece j, z, aqui eu vou dividir por z e multiplicar por menos 1. Então vai aparecer menos j
E reparem que isso daqui me dá a equação de movimento da teoria livre, certo? E tem esse objeto aqui. Esse objeto aqui vai ser menos, porque tem sinal de menos aqui. Passo esse cara dividindo, eu vou deixar ele aqui fora. J, lambda sobre 3 fatorial, menos esse objeto aqui, que atua no Z. Tá? Então, eu reescrevi esse objeto aqui, agora em termos do campo clássico, pelo menos um pedaço dele. Então vocês começam a notar o seguinte: se a equação parasse aqui, ou seja, se eu desligasse lambda, ou ainda, se eu desligasse o potencial, eu acabaria com a equação da teoria livre para o campo clássico, como a gente já chegou na última aula que isso é verdade. Mas aqui, como eu tenho potencial, existe agora um pedaço extra aqui, certo? O que eu quero identificar é o seguinte: será que esse objeto aqui, quando eu reescrever de uma maneira conveniente, esse objeto aqui vai me dar exatamente a equação de movimento da teoria clássica com o potencial, ou será que isso vai me dar alguma coisa diferente? Tá certo? Bom, deixa eu ver o que é conveniente fazer aqui explicitamente e o que não é. Bom, você pode pensar o seguinte: você tem que atuar com esse operador cubo em ZJ. Então, quando você atuar com isso aqui vai dar menos. Vou escrever assim. Tem um menos. Eu vou separar isso aqui como sendo derivado ao quadrado, derivado. Então tem o sinal de menos que sai. Quadrado dz dj. Esse objeto aqui pode ser expresso como sendo menos função de partição vezes o campo clássico. Você pode escrever tudo em função do campo clássico. Eu não vou fazer isso explicitamente, mas é uma coisa simples. E no final, o que você obtém vai ser o seguinte: esse termo aqui, ou seja, todo esse pedaço aqui, eu vou destacar isso aqui. Esse pedaço aqui, ele pode ser escrito como sendo lambda 3 fatorial, e aí vem menos φ clássico ao cubo, mais 3 φ clássico menos derivada segundo φ clássico. Então, ou seja, fazendo essa manipulação algébrica de trocar isso por φ clássico vezes função de partição e abrindo essa conta, você obtém esse resultado. Resumindo, fazer uma aula para mostrar isso, mas o resumo é que a equação de movimento do campo clássico na presença desse potencial quarto vai ser menos J, e aqui aparece menos lambda 3 fatorial
Bom, esse era o primeiro ponto da aula. Para chegar nessa equação. Então, essa equação aqui. O primeiro ponto é: a equação de movimento clássica dessa teoria, ela seria isso aqui. Ela pararia aqui. Então, essa contribuição aqui é a contribuição que você teria obtido se você pegasse a ação clássica, tomasse a variação da ação clássica e igualasse a zero. Você obtém essa equação de movimento. Agora, quando você faz toda essa conta, o campo clássico, cuidado agora com o nome, porque não estou falando da teoria clássica, estou falando apenas desse campo clássico, ele satisfaz essa equação aqui, que tem esse pedaço extra, certo? Que não aparece na equação de movimento da teoria clássica. Acontece o seguinte, é porque eu não fiz a conta dessa forma, mas se você deixasse em evidência todos os fatores de H cortado, esse pedaço aqui seria um pedaço com H cortado. O que significa o seguinte: tomando H cortado para zero, esse pedaço vai embora e você já obtém a equação de movimento clássico. Então, esse pedaço aqui é um pedaço que vem de contribuições quânticas da teoria. Tá? Por isso tem essa diferença. Então, primeira diferença entre a equação de movimento do campo clássico na teoria livre e na teoria interagente. Na teoria livre, a equação de movimento é idêntica à equação de movimento clássico. Quando você liga interações, você obtém a equação de movimento clássica mais um pedaço extra que, se devidamente reintroduzido o fator H cortado, você verifica que é proporcional a H cortado, de modo que quando você manda H cortado para zero, você obtém a sua equação de movimento clássica. Tá? Então, isso foi até uma pergunta que o Ascioli fez na última aula, que se o campo clássico ia sempre satisfazer a equação de movimento clássico. Tá? Vocês estão vendo aqui que o campo clássico, apesar desse nome, não satisfaz a equação de movimento clássico. Bom, então vejam que, uma outra coisa, para fazer essa conta não foi assumido nada sobre o parâmetro lambda, ou seja, não disse que o parâmetro é pequeno, isso é uma conta, uma equação, vamos dizer, exata da teoria. É claro que isso é uma equação que a gente não sabe resolver. No caso da teoria livre, a gente tinha isso aqui, tá certo? A gente sabe inverter esse operador, então você atua com o inverso, você obtém esse clássico em relação com a função da fonte e acabou. Você obtém que é um campo clássico. Agora, isso aqui é uma equação não linear, que a gente não tem a menor ideia de como se resolve. Então, nesse sentido, para você fazer alguma coisa com isso aqui na prática, se você não vai para nenhum método não perturbativo que também usa certas aproximações, o que você faz? Você expande isso aqui em potência de lambda e aí você usa a teoria de perturbação. Então, você escreve uma equação exata, mas para você sair do lugar você precisa fazer alguma aproximação. Me parece que esse tipo de equação, acho até que se você tirasse esse pedaço aqui, só deixasse a equação clássica usual, me parece que é uma área de pesquisa bastante ativa na matemática. Então, você resolver esses bichos aí. Bom, eu escuto um pouco perigo. O que eu queria
queria tentar discutir nessa meia hora final é o seguinte. Tá, a gente discutiu então essa questão do campo clássico não ser a variável clássica da sua teoria. E uma outra coisa que eu queria discutir, talvez em meia hora, é o seguinte. Suponha que você queira calcular agora a ação efetiva no caso da teoria interagente. Para calcular a ação efetiva, você deve escrever a definição da ação efetiva. Então você escreve gama φ clássico tem que ser igual ao W, ao gerador das funções conexas, e J menos D4 J φ clássico. Você deve pegar W e aqui você deve trocar J por φ clássico. Então você tem que pegar essa equação e resolver. Ou seja, você pega esse cara aqui, isola todo o resto, aí vai ficar J igual a alguma coisa. Mas aqui tem derivadas de J, então é uma coisa não é tão simples assim. E aqui, mesma coisa, tem que substituir J com uma função de φ clássico. Bom, além disso, tem que ter a forma fechada de W. Né? Então, calcular esse objeto exatamente não está no nosso alcance no momento. Então, o que a gente pode fazer? Como a gente discutiu também, você pode ligar a teoria de perturbações e calcular esse objeto até uma certa ordem. Então, é o máximo que você pode fazer. Pelo menos a nível perturbativo. Então, o que eu quero fazer? Eu quero calcular a ação efetiva até primeira ordem na expansão em loops. Certo? Só que eu vou calcular esse negócio genérico. Isso vai ser usado, por exemplo, o resultado que eu vou obter aqui pode ser usado para gravitação, pode ser usado para Young-Mills, pode ser usado para qualquer teoria de princípio. Então, como um resultado importante, eu vou calcular genericamente. E vocês vão ver que não é tão difícil assim, é uma coisa simples, mas que é um resultado que vai ser bastante usado. E para o grupo de normalização funcional, isso é um resultado de extrema importância. Que é o seguinte. Então, bom, eu vou escrever novamente, mas é importante. Não sei se eu preciso escrever novamente. Não, vou escrever novamente. Então, função de partição vai ser isso aqui. Agora, por definição, Z de J é igual a exponencial de menos esse cara aqui. Essa é a definição do funcional gerador de diagramas conexos. Então isso aqui vai ser exponencial menos isso aqui. Isso é igual a integral o que acontece? Esse objeto aqui nada mais é do que gama mais integral de J φ clássico. Então, substitua aqui essa definição. Isso vai ser menos. Talvez para essa conta é importante deixar explícito a dependência H cortado. Então, eu já vou reintroduzir a dependência H cortado, que é o seguinte: aqui ele aparece 1 menos H cortado, e aqui ele aparece também tá? Então aparecem esses dois fatores aqui de H cortado. Então, escrevendo W em função de gama, isso aqui vai dar o seguinte: exponencial
menos 1 sobre H cortado, gama, φ. Agora eu não vou escrever φ clássico toda hora, senão vai ficar uma coisa poluída. Então, esse φ, esse var φ do LaTeX é o campo clássico. Tá? Então, isso aqui, mais var φ. E isso é igual a esse objeto aqui. Agora olha só, aqui aparece essa exponencial de J φ clássico. Φ clássico não é esse φ que está sendo integrado. Φ clássico é calculado já quando φ já foi integrado. Então isso aqui é uma variável que pode passar pelo sinal de integração. Certo? Φ clássico e não é essa variável aqui. Então, eu vou multiplicar essa equação dos dois lados por exponencial de mais 1 sobre H cortado vezes esse cara aqui. De modo que eu cancelo a presença desse termo no lado esquerdo. Então, isso aqui vai ser exponencial de menos 1 sobre H cortado, gama φ igual. Bom, então, relembrando, eu multiplico por mais 1 sobre H cortado, essa integral. Esse cara aqui pode passar para dentro da integral, tá? Porque esse φ clássico não é esse φ aqui da integração. Então, isso aqui vai ser integral em dφ normal exponencial menos 1 sobre H cortado, ação. Aí aqui aparece fonte vezes a variável de integração, e quando eu multiplicar por isso aqui vai aparecer fonte multiplicado pelo campo clássico. Tá? Então tem que tomar cuidado, a anotação é importante aqui. Então vai ser mais integral d4xj, que multiplica a variável de integração menos o campo clássico. Tá? Tudo bem? Então, só multipliquei os dois lados pelo inverso disso aqui. Bom, tem um resultado também que a gente viu na última aula, que se você pegar a sua ação efetiva, que depende do campo clássico, tomar a derivada com relação ao campo clássico, você obtém menos a fonte. É isso? Então aqui, onde aparece a fonte, eu posso trocar por essa derivada aqui. Menos essa derivada. Tá? Então, exponencial de menos 1 sobre H cortado, gama φ, é escrito como integral φ, exponencial, agora eu vou separar aqui, menos 1 sobre H cortado, fonte, ação, menos 1 sobre H cortado, integral em d4x. Aqui agora eu vou trocar a fonte por menos a derivada. Só que tem esse menos aqui, que vem dessa relação, e tem esse menos aqui. Então isso aqui fica mais derivada da ação efetiva com relação ao campo clássico, vezes φ menos φ clássico. Espero que isso aqui esteja claro. Multiplicação. Bom, então, até aqui eu só peguei a definição da função de partição, a definição do gerador funcional de diagramas conexos e a definição do gerador funcional de diagramas OMPI. E simplesmente brinquei com essas coisas. Reescrevi essa equação aqui. Agora eu vou fazer o seguinte: esse cara aqui
φ normal menos o φ clássico, eu vou chamar, acho que φ é impróprio, porque já tem como φ. Xi. Vou chamar isso aqui de Xi. Então, eu estou pegando um campo, ou seja, uma variável de integração aqui da integral de caminho, subtraindo o campo clássico, que a princípio não, que não é integrado aqui, e estou dizendo que isso é igual a um outro campo. Tá? Ou seja, isso é uma simples mudança de variável do tipo shift. Isso aqui é um shift na sua variável de integração, isso produz um jacobiano 1. Então, eu posso fazer essa mudança de variável sem nenhum prejuízo na integral. Então, isso aqui vai ser exponencial de menos 1 sobre h cortado, integral. Agora, a variável de integração é xi. Exponencial menos 1 sobre h cortado. A ação clássica agora vai aparecer xi mais campo clássico. E aqui, o termo de fonte agora vai ser mais 1 sobre h cortado, integral em d4x, derivada de gama em relação a φ, vezes xi. Então, apenas fiz essa mudança de variável, que é uma mudança de variável permitida e que não produz nenhuma mudança na medida de integração. Agora vem, talvez, o passo, assim, à primeira vista seja menos intuitivo, mas vejam só, se eu fizer um reescalonamento, não sei como se fala isso, uma redefinição do campo xi, ou seja, se eu multiplicar o campo xi por uma constante, isso aqui vai produzir uma constante elevada a infinito, certo? Na medida de integração, que é reabsorvida pela nossa normalização 1. Tá? Como eu falei, não interessa, numa integral de caminho não importa o número que vem aqui na frente, porque você sempre vai calcular quociente dessas coisas e essa normalização vai sempre embora. Então você faz uma redefinição de xi para raiz quadrada de h cortado xi. Você faz isso porque essa escolha produz o seguinte: o termo quadrático de xi vai produzir um termo do tipo xi, um operador xi. Você faz a redefinição, vai aparecer um h cortado, raiz quadrada, quando multiplica os dois dá um fator de h cortado. E tem esse h cortado aqui embaixo, então você cancela essa dependência h cortado a nível quadrático. Então, você faz essa redefinição de xi e obtém o seguinte: exponencial de menos 1 sobre h cortado, campo clássico, igual, e eu reescrevo a integral como se eu não soubesse nada desse fator de normalização, tudo vai para o fator de normalização, que é sempre 1. Exponencial, menos 1 sobre h cortado, S, campo clássico, mais isso aqui, e aqui agora vai ter um fator 1 sobre h cortado, e aqui vai ter um fator raiz quadrada de h cortado, que produz 1 sobre h cortado raiz quadrada, integral em d4x, derivada de gama. Bom, eu já escrevi isso aqui. Então, mais 1 sobre h cortado raiz quadrada, você sabe se a cor laranja fica bem na câmera? Fica. Isso aqui dá para ver bem. Então, bom, feito isso,
Agora eu posso pegar, então, também não fiz nada demais, isso aqui é só uma redefinição permitida do campo. Agora eu vou pegar a ação clássica e vou expandir essa ação clássica, porque isso aqui é φ mais raiz quadrada de h cortado psi, então eu posso expandir esse cara aqui em série de Taylor. Tá? Então isso aqui vai dar 1 sobre h cortado S φ clássico mais h cortado psi. Isso aqui nos dá o seguinte: 1 sobre h cortado S φ clássico mais 1 sobre h cortado derivada. Eu vou usar essa notação aqui, tá? Essa é a derivada da ação com respeito ao seu argumento, calculada. Vou tirar esse clássico aqui. Vezes psi, só que o psi, lembrando, tem um fator raiz quadrada de h cortado na frente. Então aqui, simplificando, dá esse cara aí. Mais meio, aí aqui teria 1 sobre h cortado, certo? Mais, como eu falei, o termo quadrático cancela exatamente a dependência h cortado, porque aqui vai aparecer derivada segunda, campo clássico, psi. Tem um h cortado aqui você redefine um raiz de h cortado, isso produz um h cortado no numerador que cancela o h cortado do denominador. E você pode continuar expandindo isso. Por exemplo, a terceira derivada, a derivada da terceira disso daria h cortado sobre 3 fatorial, S, 3, φ clássico, psi, e assim vai. Agora eu vou usar um resultado que, apesar de ser, não ser uma coisa imediata, é uma coisa que, se você pensar um pouquinho, não é tão difícil de entender. É o seguinte: a ação efetiva ela pode ser escrita como sendo um somatório em N de H cortado N, e aqui eu tenho que tomar cuidado com a anotação, que eu vou escrever assim. O que isso quer dizer? Eu posso escrever a minha ação quântica ou ação efetiva como sendo em potência de H cortado. Esse somatório começa em N igual a 0. Tá certo? E você poderia se perguntar por que eu não tenho, sei lá, raiz quadrada de H cortado. Porque só aparecem potências inteiras do H cortado. E aí você pode voltar um pouquinho. Essa expressão aqui, ela é válida pelo menos em teoria de perturbação. E a razão de você ter potências inteiras de H cortado tem a ver com as regras de Feynman. Certo? Então você pode lembrar que você pode construir diagramas com linhas e vértices. As linhas carregam o fator de H cortado. Os vértices carregam o fator de inverso de H cortado. E levando-se em conta que existe esse H cortado global aqui na frente, os seus objetos, os seus diagramas, eles só podem produzir números inteiros de H cortado. Não tem como você produzir um número racional, por exemplo, de H cortado. E, levando-se em conta que esse cara é um gerador de diagramas 1PI, você não tem opção. Você tem linhas e vértices, cada um contribui com fatores de H cortado, inverso de H cortado. Então, no final do dia, você tem que acabar com alguma coisa que dependa de uma potência inteira de H cortado. E aí você escreve, você pode escrever, então, que a sua ação efetiva, lembrando que você tem linhas que carregam H cortado e vértices que carregam H cortado menos 1, e você tem um fator global de 1 sobre H cortado,
você tem esses objetos para construir, é razoável você imaginar essa expansão. Isso não é uma demonstração, isso é só uma argumentação. Espero que esse resultado seja um resultado que vocês já tenham ouvido falar. Bom, então, se pelo menos você concorda que isso aqui pode ser escrito como sendo potências inteiras de H cortado vezes alguma coisa, já é suficiente. Porque você pode dizer assim, eu não sei se pode escrever isso aqui como uma série infinita, de repente isso aqui para, gama n igual a 2, isso aqui já é zero, tudo bem, mas eu só quero que você concorde que dá para escrever alguma coisa, H cortado vezes alguma coisa, pelo menos até uma certa hora. O resto, você se convence depois. Bom, então, escrevendo isso aqui, você coloca essa expressão aqui, tá certo? Exponencial de gama, e aqui também aparece derivada de gama com relação ao φ clássico, e agora eu vou escrever essa expansão. Então, desse lado aqui, você vai ter uma coisa desse tipo. Exponencial menos 1 sobre H cortado. Então você vai ter, primeiro é H a 0, que é 1, gama 0. Isso aqui vai dar gama 0. Menos, aí vai ter H cortado, a potência 1, cancela esse H cortado no denominador, sobra apenas esse cara aqui, e assim vai. Do outro lado, você tem a integral index exponencial de menos, e aqui agora eu tenho que usar essa expansão aqui, né? Vai ficar menos 1 sobre H cortado S φ clássico mais menos 1 sobre H cortado S derivada da ação clássica. Campo clássico. Si mais, de novo, menos Φ, Si, e assim vai, vezes a exponencial, e agora tem esse termo aqui, certo? Esse termo tem uma integração. Obrigado. Então aqui vai ter 1 sobre, aí aparece raiz quadrada de H cortado, e agora eu tenho que pegar a expansão da ação efetiva, isso aqui, e tomar a derivada com relação ao campo. Então, vai aparecer H cortado a 0, então aparece 1 sobre aparece gama, e aqui é, lembrando, parênteses com número no alto significa a derivada desse cara, e o índice embaixo significa que é n igual a 0, n igual a 1, n igual a 2. Se você está tomando a derivada desse objeto, se aparece agora H cortado a primeira potência, lembrando que tem o raiz quadrada de H cortado embaixo, isso aqui vai ficar mais raiz quadrada de H cortado gama 1 se, eu espero que eu esteja fazendo tudo certo, e assim vai, porque, bom, você já vai entender. Agora existe uma outra observação. Quando isso aqui é
é H cortado elevado a zero, você está pegando contribuições que não envolvem H cortado. Tá? E a gente discutiu na última aula que isso nada mais é do que a ação clássica. E não é difícil você se convencer disso é verdade, porque você tem só... os únicos diagramas que você pode usar são diagramas que não envolvem H cortado, portanto são só os vértices da Lagrangiana clássica. Isso também não é tão difícil de entender. Mas não é tão difícil, mas é bom pensar para entender um pouco, porque os resultados a gente vai aceitando sempre e não pensa muito. Então, gama zero nada mais é do que a ação clássica. A ação clássica mesmo, com o grau clássico. Tinha integração ali, né? Não sei se é Como? a integração ali que você corrigiu Tem tudo ali. Ah, sim, Tem tudo, tem tudo. Esse termo aqui. Ficou, né? Isso aqui é uma anotação ruim, isso aqui você tem que integrar, isso aqui está tudo integrado. Não tem integrado. Mas é bom. Esse tipo de coisa é muito importante ter em mente, mas eu devia ter alertado. Mas você tem razão. Você vai pegar uma diferente da ação? Vai ficar Como? difícil de enxergar. Essa X ali na função afetiva. Isso aqui Também não vai ter que ter. está tudo integrado. Tudo sim. Para cada que signo integral. Isso, a expansão inteira funcional sempre envolve, isso aqui é uma derivada com relação ao campo, mas o campo depende de x. E aqui também depende de x, isso aqui é integrado. Então é tudo integrado. Então, usando esse resultado, eu posso escrever agora exponencial menos 1 sobre h cortado S, campo clássico, menos gama 1 é igual a isso aqui, que nada mais é do que menos 1 sobre h cortado menos 1 raiz quadrada de h cortado S 1 φ si menos 1 sobre 2 S 2 mais, continua, vezes. Aí aqui eu tenho que lembrar novamente que gama zero é a ação clássica, portanto, gama 1 no alto, zero, significa derivada da ação clássica. Então aparece derivada da ação clássica, si, mais ok? Bom, esse cara aqui é exponencial 1 sobre raiz quadrada de h cortado, derivada primeira da ação clássica, que si. É exatamente esse cara que aparece aqui com o sinal trocado. Então essa exponencial cancela essa parte aqui dessa exponencial. Então isso aqui mata esse cara aqui. E aqui aparece exponencial de menos 1 sobre h cortado, ação clássica. E aqui aparece exponencial menos 1 h cortado, ação clássica. Eu posso multiplicar isso aqui por exponencial 1 sobre h cortado, ação clássica, e cancelar esses dois caras. Então, isso aqui cancela com esse cara aqui. Lembrando que isso aqui é o campo clássico, não está sendo integrado, eu posso passar pelo sinal de integração. Finalmente, eu tenho que exponencial menos gama 1, e continua isso aqui. É igual a integral de xi exponencial menos meio S2 si e continua, né? Exponencial raiz quadrada h cortada gama 1 si. Por que eu estou parando de escrever os termos? Porque esse cara aqui vem da expansão da ação clássica. Então, depois de S2, quando aparecer S3, todo mundo vai ter H cortado na frente. E aqui embaixo
essa exponencial aqui, que aparece a derivada da ação efetiva, a mesma coisa. O primeiro aparece com 1 sobre raiz quadrada de h cortado, que matou esse cara aqui. Depois já aparece raiz quadrada de h cortado. Daqui para frente vai ter sempre uma potência de h cortado. Eu quero pegar os termos que não tem h cortado. Ou seja, o primeiro o termo, a menor ordem é h cortado, que vai aparecer aqui. Então veja, daqui para frente vai aparecer coisas com h cortado. Daqui para frente vai aparecer coisas que dependem de h cortado. E isso eu não quero, não me interessa agora, porque aqui eu estou olhando a contribuição que não envolve h cortado. Depois também aqui vai ter h cortado. Certo? Bom, então eu ignoro todos os termos que envolvem h cortado por hora, porque eu quero comparar aqui no lado esquerdo com coisas que não dependem de h cortado. Então eu vou escrever só os termos sem h cortado. Isso aqui é igual a integral indexi, e é só esse cara aqui. Exponencial. E agora eu vou escrever com cuidado, porque isso aqui é menos meio integral d4 y1 d4 y2 si y1. Aparece aqui essa derivada segunda, si y2. Bom, isso aqui é uma integral gaussiana, certo? Depende só quadraticamente dos campos que estão sendo integrados. Aqui na frente eu tenho o fator menos. Então eu posso integrar isso aqui exatamente. Tá? Essa integral nos dá o determinante desse operador aqui elevado a menos meio. Tá? Isso aqui é a integral gaussiana. Então, eu chego à conclusão de que a exponencial da primeira contribuição da minha ação efetiva é igual ao determinante desse operador aqui. Esse operador é a derivada segunda da sua ação clássica, elevado a menos meio. O que é o determinante de operador? Você tem que pensar sempre, formalmente, como sendo